Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui no 10º Café com Imposto de Renda com o professor Walter Kopp. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso 10º Café com Imposto de Renda. Hoje, dia 7 de maio de 2021, faltando aí 24 dias para o final, para a data final da entrega da declaração de imposto de renda. Muito bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que já estão conosco nessa manhãzinha de sexta-feira e chegamos à 10ª edição, né, Maurício? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado ao Fábio, que está lá na técnica cuidando para que tenhamos o melhor evento possível. Obrigado a você, Maurício, por essa parceria. Ok, estamos com algum problema técnico lá com o Maurício. Vamos aguardar que o áudio dele momentaneamente sumiu. Vamos aguardar que retorne o áudio do Maurício para a gente prosseguir. Vamos aguardar um instantezinho. Caso demore um pouco, a gente poderia começar respondendo alguma coisa. Não sei, Fábio, fica a seu critério aí no comando técnico. Mas acho que o Maurício consegue rapidinho resolver. Opa, acho que o Maurício está voltando. Voltei. Opa, maravilha. Maurício, vai lá. Vamos lá. Desculpe, problemas técnicos aqui. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Eu ia dizer exatamente isso. Isso acontece até na Globo, então pode acontecer com a gente. Exatamente. Obrigado aí. Desculpe a falha técnica aqui. Bom, a Áurea Rafaela Dias de Figueiredo pergunta: como se dá o lançamento para retificar uma declaração cujo contribuinte conseguiu isenção de imposto de renda em virtude de moléstia grave? Maravilha, ótima pergunta. Bom, moléstia grave, há alguma questão sempre em discussão aí na justiça, etc. Vamos colocar a resposta baseada no que nós temos administrativamente, ou seja, é necessário a prova de que aquele contribuinte tem uma das doenças que estão listadas lá no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 de 88. E como se obtém isso? Laudo médico de serviço oficial, tanto municipal, quanto do Estado, quanto da União, quanto, lógico, do Distrito Federal. Um dos questionamentos que às vezes acontece na Justiça é a aceitação de um laudo particular, mas o que está administrativamente é preciso de um laudo de serviço médico oficial. Tendo esse laudo, uma das coisas que esse laudo diz é o diagnóstico, desde quando existe aquela doença, e o médico ele faz a conversão da linguagem médica para a linguagem fiscal, ou seja, ele diz que determinada doença, por exemplo, se enquadra numa cardiopatia grave. Isso é o médico que diz, o fiscal não sabe isso. Então, por isso que o laudo preenchido corretamente é a base. E cai na regra geral, você pode retificar os últimos 5 anos e vai entrar em malha obrigatoriamente, por quê? Porque você vai dizer que um determinado rendimento, e para ser isento por motivo moléstia grave, o rendimento tem que ser de aposentadoria ou pensão, ou aqueles nomes que a aposentadoria militar tem. Não vale para outros tipos de rendimento, seja do trabalho, rendimento de aluguel, continuam tributados. É só para rendimento de aposentadoria, pensão e assemelhados. Retifica, guarde toda a documentação, porque você vai atender a malha comprovando o porquê você informou, já que a informação anterior, se for o caso, ela estará diferente daquela que você está dizendo. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui sobre as cotas da Valéria Silva, da Soares e Souza Assessoria Contábil, que pergunta: com a prorrogação da declaração para 31 de maio, como ficam as cotas dos contribuintes que já enviaram? O vencimento continua 30/4 ou será alterado automaticamente?
Eu, inclusive, fiz uma postagem ontem nas redes sociais. Nós temos uma. Aliás, ontem não, minto, está saindo hoje, em função do lançamento da nossa mentoria. Eu não quis publicar as duas juntas, está saindo agora de manhã. É chamado Dicas, e eu voltei ao assunto exatamente porque essa dúvida dela é normal. A Receita, lá no finalzinho de abril, salvo engano, dia 29, atualizou o programa IRPF 2021, que inclusive o programa continuava dizendo que era 30/4, e a prorrogação para 31/5 pela Receita é de 12 de abril. Foi em 12 de abril que saiu a IN 2020 que prorrogou. O que acontece? Quem já entregou e pagou, pagou antecipadamente. O vencimento é 31/5, ele já pagou a cota. Quem já entregou e programou débito automático, alguma coisa parecida, ou seja, não pagou a cota, o que aconteceu? A Receita suspendeu ou enviou ao banco, esperando a solução dessa questão da prorrogação, e prometeu para até o próximo dia 10/5, que será segunda-feira, né? Até segunda regulariza tudo isso. Então, se você já entregou, ainda que hoje você consulte e apareça 30/4, segunda-feira o sistema vai rodar e o seu conta corrente, é assim que a Receita chama, seu débito e crédito lá, estará atualizado tudo para 31/5, inclusive o débito automático. E se você está entregando agora, se você entregar até segunda-feira, dá para incluir em débito automático a primeira cota ou a cota única. Se entregar a partir de terça, o débito automático será somente a partir da segunda cota. Perfeito. O João Franco, ele pergunta: declarei em 2019 que tinha uma quantidade em espécie. Pergunto: posso ir abatendo gradativamente para gastos gerais? Sem dúvida, o valor em espécie, ele é uma disponibilidade como qualquer outra. Único alerta para quem por 30 anos praticamente foi auditor fiscal do lado de dentro do balcão é muito cuidado com declaração de moeda em espécie no patrimônio. Muita gente usava essa declaração para equilibrar a sua declaração, né? Mas moeda em espécie sempre gera no fisco uma tensão um pouco mais especial. Mas adotar esse padrão de consumo da moeda é algo natural, correto. Eu tinha um valor e fui gastando, e em 31/12 eu tenho que refletir exatamente o saldo que eu tinha dessa moeda. Lembrando que se for moeda estrangeira, está sujeito a cálculo de ganho de capital quando eu transformo a moeda estrangeira em reais e utilizo. A Valdete Marquardt, da Líder Serviços Contábeis, ela pergunta: é possível dividir 50% do aluguel de imóvel para cada cônjuge, mesmo a imobiliária informando na DIMOB só o nome de um? Sim, é possível, e aqui vão duas observações. A primeira, claro, para que o rendimento de aluguel de um bem possa ser dividido entre os cônjuges ou companheiros, é necessário que o regime de casamento ou de união estável seja comunhão universal, tudo pode ser dividido, ou comunhão parcial, e a união estável juridicamente equivale à comunhão parcial. Então, a primeira questão, o bem tem que ser bem comum, senão não pode dividir. A decisão de dividir ou não o aluguel, ela se dá na declaração. Portanto, pode ser diferente daquilo que foi feito em contrato e informado na DIMOB. Consequência de uma coisa ser diferente da outra, você vai para a malha, e é uma das malhas mais chatas de você atender a intimação, essa com relação à divisão de aluguel, porque você tem que provar o regime de casamento ou de união estável, que é o que define se o bem é comum ou não. Você tem que provar posse ou propriedade ou direito real de uso, que seria usufruto, etc. E isso é um calhamaço de documento, mas legalmente pode. Ok. Nós temos uma pergunta do nosso amigo Claudinei Tonon, que pergunta: o cancelamento do usufruto
decidiram vender o bem, como calcular o ganho de capital? Em nome dos filhos ou nome do pai? Ou ambos? Pois é, vamos lá. O ganho de capital é do proprietário ou daquele que detém a posse. Eu até já comentei, acho que aqui mesmo, numa das nossas 10 edições, que essa é uma questão que eu quero fazer um estudo assim que passar o prazo, para analisar essa questão que os governos estaduais, eu posso falar melhor por São Paulo, eles acabam, na minha visão, impropriamente atribuindo 1/3 do valor do bem que é doado como custo do usufruto. Para mim, o usufruto, como o usufrutuário não pagou nada por ele, o custo é zero, né? O usufruto ele é transferível, não é considerado alienação, mas ele pode transferir. Só existe ganho de capital no usufruto quando o usufrutuário transfere para um terceiro esse direito real de uso. No caso da alienação de um bem, claro, o bem só pode ser alienado com a extinção do usufruto. Por quê? Porque senão você tem dois agentes: o nu proprietário, que não pode usar o bem, mas é o dono, e o usuário dele, o que se beneficia dele, que é o usufrutuário. A extinção é para que o bem possa ser vendido e passado. E o ganho de capital é em nome do nu proprietário. Perfeito. Tem também uma pergunta da semana passada, da Luciane Cerezer, que ela pergunta: o que é conta pagamento na declaração com restituição? Bacana, essa é uma das novidades desse ano, Maurício. Como esse mundo digital está, especialmente com os efeitos da pandemia, acelerado demais, o número de pessoas que passaram a ter contas nos chamados arranjos de pagamentos, bancos digitais, fintechs, vários nomes que recebem, por isso a Receita, para não perder o bonde aí da modernidade, também permitiu que essas contas de pagamento fossem usadas para receber a restituição. Lembrando que elas não são autorizadas, exceto aqueles que são bancos mesmo, a receber, a fazer o pagamento ou débito automático de uma cota, por exemplo. É apenas para fins de restituição. Então, são o Neon, que é um cartão que tem o Nubank e todas as C6, Original, parceiro da Conferir, né, Maurício? O Banco Original, que é um banco digital. Então, são bancos digitais e fintechs. A maioria dos bancos digitais estão amarrados a uma carta patente do Banco Central e é um banco mesmo, apenas a forma é digital. Mas as fintechs não são bancos, elas utilizam lá um código e é possível que você receba a restituição também lá no seu arranjo de pagamento. O UOL tem, da maquininha do UOL lá, ele tem o banco, a fintech digital dele com meio de pagamento. Então é isso. Tem a PagBank também agora. Isso, o PagBank é o do UOL, não me veio o nome. O Banco Original, ele é um banco mesmo, né? Não é um banco digital, né? Então, na hora de você mencionar ali na declaração, ele se for o Banco Original, ele tem que ser banco, né? Conta corrente mesmo, tá? Isso, exato. Bom, vamos falar um pouquinho de bens e direitos? Tem bastante pergunta aqui sobre bens e direitos. O Edivaldo Gil de Moura, da Gil e Bessa Assessoria, ele pergunta: um contribuinte comprou um terreno rural em 2020 e o valor da alienação na escritura não veio com separação de terra nua e benfeitorias. Pergunto: tem como segregar estes valores e lançar no anexo da atividade rural os valores das benfeitorias conforme o ITR? Não tem jeito. Aí esse cuidado tinha que ser tomado no momento da aquisição, como o bem está vindo para o patrimônio do declarante agora, tinha que vir da escritura a separação entre terra nua e benfeitoria. Como veio tudo junto, numa futura alienação, tudo isso será tratado como ganho de capital na alienação. Não dá para se apropriar na receita e despesa da atividade rural, porque é na aquisição e o único documento a separar os dois seria a própria escritura.
Perfeito. Urídio Moisés, da Zenitcom, assessoria contábil, pergunta: partilha do imóvel com a seguinte divisão: 50% esposa, 25% para os dois filhos. A mãe realizou benfeitorias no imóvel. Os filhos poderiam se beneficiar em suas próprias declarações desta benfeitoria realizada pela mãe? Bacana. É o chamado imóvel em condomínio, porque a sua propriedade está dividida entre 50% para a mãe, 25% para cada filho. Então, cada um sobre o imóvel tem os direitos sobre o percentual dele. Como a mãe reformou o todo do imóvel, obviamente, ela está também reformando os outros 50%, que é 25% de cada filho. A forma correta de se declarar isso é: o valor que a mãe investiu, gastou para a reforma, tem que ser lançado para os filhos como doação e eles podem incorporar esse valor nos seus respectivos 25%, atentando que a doação para fins de imposto de renda, eu preciso ter caixa para tanto, mas eu não tenho tributação. Entretanto, em nome daquele que recebe a doação do donatário, se passar de 2.500 UFESPs, no caso do Estado de São Paulo, nós temos pessoas de outros estados acompanhando também, verifique aí no seu estado como funciona. São Paulo, algo em torno de 72 mil, né, Maurício? A partir desse valor, para cada um dos filhos, vai caracterizar tributação, no caso de São Paulo, 4% de TCMD. Perfeito. A Dulce Maria Falone Coelho, da Contabilidade Falone, pergunta: como declarar ações adquiridas no exterior? Cliente abriu uma conta em um banco no exterior e comprou ações. Os valores estão no extrato em dólar. Perfeito. Tem uma regra de conversão, está lá no nosso perguntão, digite conversão, você vai direto para a pergunta. Lembrando que ações que no Brasil nós tratamos como mercado de renda variável é para aquisição aqui no Brasil. E desde outubro do ano passado, você pode comprar ações do seu home banking, do seu home broker, né? Você consegue comprar ações da Netflix, você compra de qualquer empresa gigante aí de tecnologia dos Estados Unidos, aqui na B3, na Bolsa de Valores do Brasil. Aí sim é ações. Quando você compra lá fora, não é ações, é investimento em moeda estrangeira e futuramente na venda você vai apurar ganho de capital e não vai apurar renda variável. A conversão tem uma regrinha: último dia útil da quinzena anterior ao do pagamento. Se é dólar, já é direto dólar para real. Se é uma outra moeda, você converte da outra moeda para dólar pela cotação oficial na data da aquisição e depois para real com o dólar do último dia da primeira quinzena do mês anterior ao da operação. Está lá no perguntão detalhado esse cálculo. Beleza. A Bárbara Jardim Miranda, da BJR Centro Contábil. O pai fez doação do bem em reserva de usufruto para a filha desde 2016. Desde então, eles fazem a declaração do bem igualmente nas suas declarações individuais. Está correto este procedimento? E sobre o valor do bem, é correto manter o valor defasado, valor de escritura, ou é preciso atualizar? Ótima pergunta, quase mais de uma pergunta junta aí, né? Bom, a primeira questão, se declararam corretamente, pela lógica, sim. No momento em que ocorreu a doação, o doador, o pai, dá baixa na sua declaração, a filha donatária recebe o bem pelo valor constante nesse documento. Como há reserva de usufruto, o pai, desde o ano da doação, deixa de ser proprietário, passa a ser usufrutuário. Aí vem aquela questão com a qual eu não concordo, mas que está aí posta pela legislação estadual, não pela legislação federal, é que São Paulo, não sei se todos os estados, atribui 1/3 do valor do documento de doação, legislação do ITCMD, para o usufruto. Então, o usufruto, quando tem valor, a Receita escreveu isso no perguntão,
Quando o usufruto tem valor, você pode usar esse valor. Eu acho errado, mas tá, a Receita assumiu essa situação. Então, declaração correta dos dois. Pai, desde 2016, declarando usufruto, filha, anua propriedade, ou seja, o valor dos 2/3 restantes do bem. Qual que é o finalzinho da pergunta, Maurício? Não aparece aqui na tela, então... E sobre o valor do bem, é correto manter o valor defasado ou é preciso atualizar? Perfeito. Nós temos até um projeto aí rodando, não acompanhei nos últimos dias como está, o governo para gerar algum caixa, como a maioria das pessoas ficam ansiosas por atualizar seus bens, e desde 1º de janeiro de 96, bem imóvel não pode ser atualizado. A contrapartida disso é uma redução no ganho para compensar essa não atualização. Essa redução se dá de acordo com o artigo 40 da Lei 11.196, e não sabemos se essa lei vai passar ou não. Hoje não pode atualizar, é valor original de aquisição, seja ela por doação, seja ela por qualquer outra forma. Perfeito. Bom, última pergunta aqui de bens, da semana passada, da Tânia Linhares Souza. Foi lançado indevidamente o valor total do imóvel e também total da dívida no banco. Para acertar e lançar anualmente só os valores já pagos, como fazer se o lançamento errado foi feito há mais de 5 anos? Excelente pergunta. Aí é um erro contábil, é um erro de origem aí contábil. Quando você lança a dívida e lança o valor do bem, significa que a cada ano sua dívida vai diminuindo porque você está pagando. Então você vai diminuir dívida. Diminuir dívida exige caixa. Mas você está pagando também, então você está duplicando a sua exigência de caixa. Em termos contábeis, está totalmente errado. Como o início dessa situação errada está fora do período que você pode retificar, o que você faz? Você inicia a correção numa planilha, num caderninho, não importa a forma, mas desde quando ele começou. Apure todos. O primeiro ano em que for possível a retificadora, você retifica com a situação daquele ano, cuidando para que ano anterior e ano calendário fiquem corretos para não gerar uma variação patrimonial que seja incompatível com a sua renda. Mas você precisa corrigir os últimos 5 anos. Perfeito. Bom, antes da gente voltar aqui para as perguntas, né? Aí nós vamos entrar aqui no tema ganho de capital. Tem bastante perguntas sobre ganho de capital. Vamos entrar na nossa hora do cafezinho quente. Opa. Aquele café gostoso, aquele café que sai ali, acabou de sair do fogo, aquele aroma, aquele cheirinho gostoso. E vamos falar da mentoria, né, professor? Antes de começar aqui, nós estávamos conversando sobre a mentoria. Fala um pouquinho para a gente aqui como que vai funcionar a mentoria na semana que vem. Legal, Maurício. Eu até vou compartilhar, eu vou pedir para... Eu não sei, acho que o Fábio, eu não consigo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Se eu conseguir, acho que eu consigo sim. Não sei. Acho que não. Mas eu tenho até uma arte feita, mas essa arte também está disponível na nossa divulgação. No próximo dia 20 de maio, nós estaremos lançando finalmente a nossa trilha de aprendizado em renda variável. Nós demos esse nome para diferenciar o produto até no mercado. Estamos trazendo uma parceira, a Daniele Cardoso, especialista em mercado de renda variável, mais de 10 anos de experiência na Bolsa. Ela vai cuidar de levar para você que adquiriu o produto a expertise em mercado. Eu vou cuidar da parte tributária. E o produto a gente vai explicar melhor na própria mentoria. A mentoria é a apresentação, claro, do produto e é a oportunidade para você que se inscrever, mandar as suas dúvidas, o seu caso real, transforme ele num questionamento e nós vamos responder ao vivo, garantido no mínimo 2 horas de evento, no próximo dia
20 de maio, 15 horas. É a mentoria de lançamento da nossa trilha de aprendizado. Se você é associado de uma das entidades parceiras, hoje nós temos a PCL, que é de Limeira, a AESC de Jaú, a ESCOM de Pirassununga, Sincosa de Santo André, Sindiconte São Paulo, NEC, que é de Mogi Guaçu, e empresa parceira nós temos a Conferir. Todos esses parceiros dão direito a você 30% de desconto, porque a mentoria nós vamos cobrar um valor, um investimento bem baixinho, mais baixinho ainda para você que é de empresa parceira como a Conferir ou de entidade parceira. E se você é cliente da Doutor Imposto de Renda, também você tem esses 30% de desconto, caso você tenha utilizado os serviços nos últimos meses. E se você hoje é cliente ativo da assinatura da declaração Erro Zero, você pagará o preço simbólico de R$1 para participar da nossa mentoria. Nos solicite o seu link. Você que é cliente, nós vamos mandar uma comunicação hoje com o link, mas se você quiser se antecipar, nos solicite que nós passaremos para você. É isso, Maurício. Perfeito, professor. Vamos lá, vamos então agora ao ganho de capital. Tem uma pergunta aqui do Valdemir Arnese, da Arnese Contábil. Tem um cliente que vendeu imóvel e recebeu 50% de entrada e os outros 50% vai receber em 120 meses com parcelas reajustadas anualmente pelo índice do IGPM. Como calcular o ganho de capital? Maravilha, é um ganho de capital trabalhoso, não tem nada de difícil, mas precisa de cuidado, porque tem algumas variáveis aí que merecem atenção. Primeiro, o aplicativo disponibilizado pela Receita, o GCAP, ele tem, obviamente, toda essa previsão. Você, no 50%, né, que é a entrada, você vai declarar, você vai... o fato gerador está acontecendo ali, você vai informar que a alienação é a prazo, dizer que não recebeu a última parcela e em cada ano, utilizando o aplicativo do ano, você vai ter que mensalmente calcular o ganho de capital de cada uma das 12 parcelas recebidas. E tem um complicador aí. Como existe uma cláusula de atualização pelo IGPM, tem um lindinho aqui dando uma olhada. Como existe uma atualização pelo IGPM, esse valor da atualização não é ganho de capital e deve mensalmente, caso atinja R$ 1.903,98 o valor da correção, ser calculado como ganho de capital. Como carnê-leão. Se o valor não der R$ 1.903,98, você vai informar como rendimento. Aí ele não fala se é pessoa física compradora, provavelmente seja, né? Mas em sendo pessoa física, o comprador vai lá para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, mês a mês, e vai para a tabela. Passou de R$ 1.903,98 o reajuste, o encargo do IGPM, carnê-leão obrigatório mensal. Perfeito. O Adilson, ele pergunta: contribuinte dispensado da entrega do imposto de renda nos anos anteriores, como lançar agora valor de sinal pago na aquisição de um imóvel em anos anteriores, cuja transferência ainda está pendente na Justiça? Pois é, vou responder, mas vou deixar aí em aberto uma possibilidade. Em tese, em termos tributários, não estamos diante de um caso de suspensão, mas existe na Justiça algum questionamento. Se essa decisão da Justiça está dizendo que tem efeito suspensivo, então não ocorreu o fato gerador ainda. É preciso examinar aí essa decisão, essa sentença existente. Se ela silencia ou se diz de outra forma, ou seja, ela não diz que existe efeito suspensivo,
O fato gerador já aconteceu lá quando houve o sinal recebido, o sinal pago, né? Pago, ele que está consultando é quem recebeu. Esse sinal recebido, essa operação aconteceu lá e esse sinal recebido já deveria ter sido tributado como uma parcela, informa no GCAP como venda a prazo ou parcelada. Quando resolver, você calcula proporcionalmente o recebimento do restante. Dê uma olhada lá no documento jurídico para ver se lá está dito que tem suspensão. Eu acredito que não, porque a suspensão no ganho de capital é somente para bem financiado. Eu acho que o juiz não ia entrar nesse mérito aí e deixa prevalecer a regra tributária. Então, é preciso retificar a declaração do ano que foi recebido o sinal. Se tiver a mais de 5 anos, já não há mais nada o que fazer, mas o fato gerador está lá atrás. Perfeito. O Paulo Coutinho, do Grupo Concorde, pergunta: os encargos multijuros recolhidos sobre o ganho de capital devem ser lançados no GCAP? Tem mais perguntas pela frente da mesma pessoa, né? Vamos responder por partes, né? Mas aí não é ganho de capital. Vamos só. Vamos por partes. Uhum. Perfeito. Não. O GCAP, e é muito importante. Antigamente, hoje a Receita toma um cuidado, o processamento da Receita está captando isso. Mas antigamente, eu não saberia precisar desde quando que o processamento está enxergando isso. Se você recolhesse o ganho de capital e não informasse lá no GCAP, lá na coluna ou na aba de pagamento do imposto, cálculo do imposto, gerava lançamento, gerava cobrança, mesmo que você tivesse pago. Hoje até que o sistema consegue cruzar antes de te mandar uma notificação. Mas lá você informa valor original, nunca o valor atualizado por encargos, sempre o valor original. Perfeito. Bom, o Gildo Freire de Araújo, do Escritório Contábil Águia: quando se preenche o programa de ganho de capital, todos os valores informados serão, ao final, levados para a declaração, para que sirva de origem em novas aquisições, tais como rendimentos isentos e tributados exclusivamente na fonte? Alguma observação? Ótima pergunta. Na ocorrência do fato gerador, o sistema já gera essa distribuição das verbas envolvidas. Então, os valores referentes a reduções e isenções, quando cabíveis, já automaticamente vão lá para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. O valor do ganho de capital referente à parcela recebida, deduzida do imposto informado como pago, vai para a ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Então, a resposta, Gildo, é sim. O sistema faz toda a distribuição, não tem que se preocupar. Sua preocupação é gerar o arquivinho de exportação do GCAP e importar o arquivinho para dentro do IRPF do ano correspondente. Perfeito. A Eliane Ferreira, do Escritório de Contabilidade Manuel F. Ferreira: venda de cotas da empresa. Ela quer saber como que funciona, acredito eu aqui. Não é uma pergunta específica. Perfeito. Venda de cotas de empresa é uma das hipóteses de ocorrência do fato gerador do ganho de capital. Tá? Quando você está vendendo, você, na sua declaração de bens e direitos, tem o custo de aquisição, eventual agregação de lucro, etc., né? Distribuição de lucro, aumento de capital por incorporação de lucro, estava buscando a palavra, e você tem o custo atualizado com essa regra. Se você vende a sua participação societária, você apura ganho de capital, a operação é o valor efetivo da sua venda e o custo é aquele registrado de acordo com as normas na sua declaração de bens e direitos. Você apura ganho de capital. Perfeito. O Tadeu Aparecido, aqui só uma observação, que muitas pessoas estão fazendo cessão, né, cede e transfere as cotas, né,
e não estão recolhendo o ITCMD sobre essa cessão. Então, se o valor da cessão de cotas ultrapassar o limite de UFESPs do seu respectivo estado, deve ser feito o pagamento do ITCMD, tá? Então, muito cuidado, porque alguns fiscos estaduais estão em cima dessa operação, tá? Cessão não onerosa, né? Ele transfere para Isso. alguém uma doação. É uma doação. Doação de cotas. É uma doação de cotas. Perfeito. Tadeu Aparecido Rossanese, o escritório de contabilidade TM. Nas operações de permuta de imóvel rural por um imóvel residencial, aplica-se o tratamento tributário de permuta disposto no artigo 132, inciso 2 e parágrafo 2º do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto número 9.580, ou seja, se não houver valores em moeda, é isento de ganho de capital? Com relação à terra nua, sim. Essa permuta será uma permuta de imóveis, na forma que já foi citada e o regulamento trata. Com relação à terra nua e o imóvel urbano, ou mesmo o imóvel residencial rural, um outro, aplica-se integralmente a regra. Perfeito. Nós temos aqui a Janete Marques está perguntando aqui no chat, o ganho de capital, quando o imóvel é financiado, precisa colocar todas as prestações pagas mês a mês, mesmo sendo de 15 anos atrás? Pois é, Janete, né? Isso. Pois é, Janete, eu tô viciando nesse termo. A letra fria da lei diz isso. Eu acho um operacional extremamente exagerado. Na minha visão, e isso é uma interpretação pessoal, baseada em experiência, mas é pessoal, não é resposta do fisco. Se você pegar os valores uma vez por ano, está mais do que razoável. Você diz 15 anos, já serão 15 datas. E tem um agravante aí, eu não consegui agir sobre isso quando estava lá do lado de dentro do balcão. Vou tentar de novo agora, os amigos estão todos lá. Vou fazer um parecer, alguma coisa e mandar, quebrem a cabeça. Tem um probleminha técnico dentro do aplicativo GCAP, que quando você faz isso, distorce completamente o cálculo. Tem mais esse agravante ainda. Quanto mais antigo ou quanto mais antiga é aquela parcela, maior distorção ela causa. Por quê? Porque você está comparando valores no tempo sem trazer os valores para a mesma data. O erro não é de direito tributário, o erro é de matemática financeira e prejudica esse cálculo, a ponto de, quando você traz um valor de data diferente, ou seja, eu estou agregando um custo no meu ganho de capital, na apuração do meu ganho de capital, ao invés de reduzir o imposto, aumenta. Então aí está muito claro a existência de um erro. Mas, respondendo o que você perguntou, eu faria parcelas anuais pela soma dos valores pagos, não mensais, que ficaria operacionalmente absurdo. Perfeito. O Luiz Paulo Macedo pergunta, o saldo de criptomoedas pode ser atualizado na parte de bens? É uma moeda como outras que temos que atualizar e a atualização é ganho tributável? Compensa quando tem queda? Não, aí temos que tomar um cuidado. Como eu disse em uma outra resposta aí de pergunta que fala de atualização de bens, nós estamos com um projeto de lei em apreciação no Congresso que vai permitir alguma atualização. Pelo que eu já vi, me parece que o foco, a princípio, seriam os bens imóveis, mas na análise pode se ampliar para todos. Mas, ainda que venha a se ampliar para todos, a criptomoeda foge do conceito porque, da mesma forma que uma ação, ela tem cotação e pode subir ou descer de um dia para o outro, inclusive em caso de criptomoeda, com variações bruscas. A volatilidade desses ativos é muito grande. Você informa ativos, e aí a criptomoeda está incluída, sempre pelo seu custo de aquisição.
não altera o seu patrimônio a oscilação de mercado. Por quê? Porque você não realizou o ganho ou a perda. Quando você ganha, quando você realiza, aí sim, aí aquele ganho ou perda vão aparecer no seu patrimônio. O valor é histórico, sem alteração, custo de aquisição, custo médio ponderado quando você tem compras recorrentes. Perfeito. Os pais venderam, o Marcos Batista aqui está perguntando, os pais venderam em 2020 um imóvel e no mesmo ano compraram outro imóvel, porém colocaram em nome dos filhos com direito a usufruto, valor da venda inferior a 440 mil e possuem outros imóveis. Aí continua. Poderá ser lançado como doação ou antecipação de herança? Haverá tributação? Como lançar nas declarações pais e filhos? Bom, vamos lá. Se eu conseguir entender, tem bastante informação aí. O valor da venda, ele deve estar se referindo à venda inicial, que depois ele adquiriu outro imóvel e doou aos filhos. Então, são várias operações aí. A venda, mesmo sendo inferior a 440 mil, se no momento da venda não era o único imóvel, não tem essa isenção. É preciso avaliar as reduções da Lei 7.713, se o imóvel é bem antigo, e as reduções da 11.196, artigo 40, que ela está vigente desde 96 e vale para qualquer idade do imóvel. Com relação ao imóvel comprado em nome dos filhos, está caracterizado, sim, uma doação. Aí não fala que tem reserva de usufruto, né? Tem, é usufruto. Tem. É usufruto para os filhos. Perfeito. Então, essa doação é a antecipação da legítima, adiantamento da legítima, que é o termo jurídico correto, e deve ser registrado pelo pai como doação pelo valor do instrumento, recebido pelo filho pelo valor do instrumento, o pai na condição de usufrutuário. Se houver valor no instrumento, ele pode informar aquele valor atribuído ao usufruto na declaração dele, e o filho o valor do bem dos 2/3 na sua declaração pela nua propriedade. Perfeito. Bom, vamos para a hora do pãozinho quente, aquela hora em que chega aquele pãozinho da padaria, quentinho, né? E aí você passa aquela manteiguinha, pega ali os frios, uma mortadela, que é o meu caso, que gosto, um salaminho, um presunto, queijo, ou mesmo um ovo, coloca, toma com café com leite, né? Mas, infelizmente, no nosso país, nós temos algumas pessoas que não têm este privilégio, que seria, na verdade, um direito de todos, né? Então, hoje nós vamos apresentar aqui uma outra entidade, a qual também nós apoiamos, que chama Vivenda da Criança, que fica aqui em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, capital, em que eles fazem um trabalho com crianças carentes, né? Eles têm um projeto aí junto ao ECA, né? Não, desculpa, não é o... ao ECA, perdão, em que se você fizer ali o apontamento para essa entidade nas declarações de imposto de renda, ela vai receber 3%. Então, Fábio, roda o vídeo aí da Vivenda da Criança, por favor. A Vivenda hoje desenvolve 4 grandes projetos. Nós temos o CCA, que é o Centro da Criança e Adolescente. A gente atende 180 crianças no contraturno escolar. Nós temos o SASF, que é o Serviço de Assistência à Família. Nós atendemos 1000 famílias aqui do entorno. Nós temos o CEDESP, que é um centro produtivo. Nós atendemos 160 jovens em cursos profissionalizantes. E temos o projeto Oportunidades, que é o projeto Jovem Aprendiz.
Vivenda, ela abriu portas para mim. Então, antes de eu fazer curso, eu não era uma pessoa organizada, eu não tinha base nem noção de mercado de trabalho, nem o que era ser um auxiliar administrativo. E quando eu entrei aqui, eu fiz 2 cursos, que foi confeitaria, que me deu muita base em organização, porque toda vez que a gente ia pra cozinha, que a gente saía, a gente sempre tinha que deixar tudo bem limpo e tudo bem organizado. E quando eu fiz auxiliar administrativo, me deu uma noção de mercado de trabalho. Então, me deu uma noção sobre ter liderança, sobre equipe, sobre como se comportar no meio de cada um deles, como que é numa empresa. A gente faz muito um trabalho de acolhimento. E, às vezes, isso já é fundamental para a família. Eles muitas vezes trazem para a gente esse retorno. Falam, nossa, é tão bom poder dividir, é tão bom vir alguém para me escutar, né? Então, isso é muito bonito. O objetivo da Vivenda é que a gente prepare essas pessoas para a vida e para o mercado de trabalho. É o que a gente busca sempre, tornar a pessoa, a família, protagonista da própria vida. Com as crianças, a gente faz um trabalho muito focado em valores, em esporte, né, em transformar mesmo e fortalecê-los para os valores da vida. Fala muito aqui que o seu amor somado ao nosso pode transformar o mundo. Então a gente é um funcionário, é uma família atendida, é um voluntário, é um parceiro, é um amigo. E aí a gente vai unindo forças e a gente vai fazendo um pouquinho. Talvez a gente não mude o mundo, mas a gente tem certeza que pelo menos parte de Parelheiros a gente está ajudando a dar uma melhorada. Bom, então, quem quiser entrar em contato, nós vamos colocar o link aqui embaixo. A Joyce Cristina, que é da Vivenda da Criança, está acompanhando aqui. Ela também vai deixar o link também aí para entrar em contato. E eles têm um trabalho interessante para a declaração de imposto de renda, para que os 3% aí até 31 de maio sejam destinados aí à entidade, né, sendo que o contribuinte não vai ter nenhum ônus por conta disso, né, só que fica aqui no nosso município, numa entidade de classe. Parabéns pelo trabalho, Joyce. Eu já fui lá várias vezes pessoalmente e é um trabalho maravilhoso, onde eles tiram algumas crianças de uma situação muito ruim, né, em que poderiam entrar na criminalidade, e através da educação eles conseguem transformar a vida desse jovem, desse adolescente, desta criança, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho. Bom, professor, vamos lá, vamos usar o nosso aqui. Vamos falar de rendimentos agora? Tem algumas informações aqui sobre rendimentos, e aí nós temos aqui uma pergunta do nosso amigo Claudinei Tonon, da Servimed, até para a gente deixar registrado que o Claudinei está devendo o churrasco para a gente. Acabando a pandemia, o Júnior já está assegurado. Eu já tenho aqui o compromisso dele. O Claudinei só falta depois chancelar o churrasco, tá, para gente. Bom, pagamento de dívida com desconto. Onde lançar o desconto? Bem, bacana. Veja, pagamento de dívida com desconto tem uma filigranazinha aí, que é a questão de ser tributável ou não o desconto. O desconto pode ser tributável, e é tributável quando essa dívida representa um serviço que foi prestado. Se é um empréstimo, um amigo me emprestou e depois falou, não, você está apertado, eu vou dar um descontinho, você me paga X. Aí nenhum problema. Aí você dá a baixa, o que vai acontecer? Se é dívida, está lá na ficha dívidas e ônus reais, você vai baixar o valor cheio da dívida.
Quando não representa serviços prestados, a contrapartida não vai aparecer, vai gerar um caixa para você até fictício aí. Porque você, aliás, gerar não, vai consumir, né? Um caixa porque você está baixando dívida. Se for o caso de serviço prestado e a dívida está sendo perdoada ou reduzida, é tributável esse perdão recebido, porque é uma contrapartida, é como se fosse um rendimento para você fazer frente a essa dívida que está sendo quitada e você está usando menos recursos seu. Então, essa diferença, se for serviço, é tributada. Perfeito. O Edson Mira de Souza, da Antares Contabilidade, pergunta: como lançar recebimento de correção da caderneta de poupança? Processo. Ah, tá. Bacana. Bom, são aqueles famosos processos atrelados a planos econômicos, né? Que demora uma eternidade e acaba saindo. Como o rendimento da poupança, se pago lá na época própria, seria isento, se refere à caderneta de poupança, a natureza do rendimento não mudou, só o momento do pagamento dele, então é um rendimento isento quando se refere a expurgos de planos econômicos do rendimento de caderneta de poupança. Perfeito. A Bela Balaciano, ela pergunta: pessoa funcionária do Ministério Público Federal por doença grave, já que tem marca-passo, seus rendimentos são isentos, porém tem rendimentos de aluguéis e outros. Quando faz a declaração de ajustes, tais rendimentos não são considerados isentos. O que deve ser feito para que os outros rendimentos na declaração de ajuste também sejam isentos? A legislação hoje vigente, ela é bastante clara e, por se tratar de isenção, segue o artigo 111 do CTN, que tem lá um mandamento para a isenção. A isenção tem que ser interpretada literalmente ou gramaticalmente, ou seja, eu não posso restringir, eu não posso estender a aplicação sem que haja uma lei fazendo isso. Portanto, lá está dizendo que é isento para o portador de moléstia grave, está na 7.713 de 88, o rendimento de aposentadoria, pensão e aqueles nomes assemelhados para a aposentadoria do militar. Ela não inclui aluguel, rendimento do trabalho e qualquer outro rendimento. Portanto, esses rendimentos continuam tributados ou tributáveis até que venha uma mudança de legislação. Hoje a isenção é só para aposentadoria ou pensão. Perfeito. O Antônio Marcos Campanha, ele pergunta: qual o limite de isenção do aposentado de 65 anos? Perfeito. O limite de isenção é o equivalente àquela primeira faixa da tabela mensal, que não é isenta, ele é tributado a alíquota zero, o efeito no bolso é o mesmo, mas tecnicamente são coisas distintas. O aposentado maior de 65, este sim, usa essa primeira faixa como base para obter o valor, ele tem mensalmente 12 vezes R$ 1.903,98, mais R$ 1.903,98 do 13º salário. Importante, se ele tem mais de uma fonte pagadora de aposentadoria, esse percentual ele é somente uma vez. Só que, se as outras fontes de aposentadoria que ele possui também fizeram a retenção, ele oferece a tributação referente aos 12 meses. Com relação ao 13º, R$ 1.903,98 de cada 13º das outras fontes continuam isentos. Só que ele não consegue lançar na linha própria, porque a linha própria já utilizou o limite máximo. Ele tem que lançar o excedente dos 13º das outras fontes na linha 26 da ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e explicar do que se trata. Perfeito. A Suzana Bezerro da Silva, da Ian Contabilidade. Cliente caiu em malha este ano, referente à declaração enviada em 2019/2018, pois a fonte pagadora informou os valores do referido somente em 4/2021. Mas o contribuinte alega ter sacado o dinheiro somente em 2019, onde foi informado em declaração. Fonte pagadora Brasilprev PGBL.
o que nesse caso em que a Receita está cobrando com os valores corrigidos de multa e juros? É um caso que eu entendo que é uma situação de fato e uma situação de direito que são diferentes, ou seja, a informação foi incorreta. A informação aconteceu num momento e o pagamento em outro. Caberá, espero que ainda esteja no prazo, porque depois do prazo a Receita poderá, sem dúvida, acatar a sua impugnação, vamos dizer assim, mas não tem efeito suspensivo. Então a cobrança continua até que a Receita analise o seu pleito. Recomendo, espero mesmo que esteja dentro do prazo, que você faça uma impugnação e comprove a situação. Como você vai comprovar? Pelo extrato bancário, enfim, pela documentação provando que o valor não entrou lá no ano que houve a informação. Então a informação está errada, a sua declaração está correta. Faça isso, se não fez ainda, e se estiver no prazo, a Receita vai acatar. Fora do prazo, a cobrança continua, mas em tese a Receita vai analisar o pleito. Perfeito. O Sérgio Benedito Barroso, da Fiscotec, como declarar MEI? MEI, sempre recorrente, né? Praticamente todas as nossas edições alguém falou do MEI. E não tem como, temos que passar pelo todo da regulamentação do MEI. O MEI toma emprestado da regra da pessoa jurídica, do artigo 15 da 9249 de 95, que trata do lucro presumido. Então, conforme a atividade do MEI, você tem um percentual que é considerado o seu lucro. Se for comércio, compra e venda, 8%. Um transporte de passageiro, 16%. Demais serviços, 32%. Esse percentual do seu faturamento vai para a pessoa física do MEI como rendimento isento. A diferença entre o seu total de faturamento menos esse percentual, menos despesas necessárias para a sua atividade, aluguel, a secretária, material de consumo, etc, etc. Se você faz essa conta, ainda sobrou um valor, esse valor é tributável na pessoa física. Entretanto, por mais paradoxal que possa parecer, se você fizer contabilidade completa, evidenciando que o seu lucro supera aquele percentual da presunção lá da 9249, o que você comprovar contabilmente, você distribui como rendimento isento para a pessoa física do MEI. Perfeito. A Maria da Penha Zeferino, da MP Assessoria, pergunta: registro em ações trabalhistas e precatórios. O nosso rendimentos recebidos acumuladamente. Pois é, essa questão é bastante polêmica, porque ela envolve dois momentos que tem muito erro de informação. E claro, o beneficiário do rendimento, e só ele, vai conseguir comprovar o que de fato aconteceu. Quando é precatório, significa que em algum momento do litígio houve um depósito garantindo, etc, etc, e que depois, quando sai o precatório, a fonte pagadora vai ser um banco, via de regra, Banco Oficial, Banco do Brasil e Caixa. Então você vai declarar como fonte pagadora não o reclamado, e sim o banco. E nesse momento é que ocorrem os erros. Se a declaração, tanto pelo reclamado quanto pela fonte pagadora, no caso do precatório, o banco, é feito de forma correta, ou seja, código 1889, informação do número de meses, em tese, se você mantiver essa opção, porque você pode mudar, você não cairia em malha. Mas ocorrem muitos erros nessas informações, tanto por parte do devedor inicial, quanto por parte do banco, no caso do precatório, e você vai ter que, depois, em malha, informar a Receita ou oferecer à Receita os comprovantes. Minha recomendação: muito cuidado, quase sempre,
a melhor opção é tributação exclusiva, ficha rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica, ou pode ser de pessoa física também, CPF também pode pagar. Informe corretamente o número de meses e tenha elementos probantes. Tenha lá o cálculo do perito, memória de cálculo, no INSS é muito comum, a memória de cálculo do INSS é perfeita para comprovar, porque ela lista mês a mês quanto ela está pagando, e contando o número de linhas, você tem o número de meses. Quase sempre o que vai te liberar da malha, e a Receita vai acatar, é a prova de quantos meses, a quantos meses se refere aquele valor. Lembrando que mesmo que a sua opção quase sempre não é a melhor, seja ajuste anual, por ser rendimento recebido acumuladamente, você deve utilizar a ficha de rendimento recebido acumuladamente, assinalando ajuste anual. Neste caso, não há a utilização do número de meses. Quando você assinala a tributação exclusiva, informa o número de meses, advogado é dedutível proporcionalmente à parte tributável daquilo que você está trazendo para a declaração. Perfeito. E aí, complementando essa pergunta, tem uma pergunta da Geisilene Musi, da GM. Quando o contribuinte ganha um processo trabalhista, a fonte pagadora é a instituição financeira? Realmente a pergunta é bastante correlata a que nós acabamos de responder. Depende da situação, tá? Quando é órgão público, o devedor quase sempre gera precatório, ou seja, uma programação futura para pagamento, o litígio chega lá numa decisão contra a qual não cabe recurso, mas o ente público não paga, então ele programa precatórios. Quase sempre, quando é público, é precatório. Mas também quando é uma empresa privada, uma causa trabalhista contra uma empresa privada e ela faz recurso, depósito recursal, etc, etc, isso está depositado num banco, também pode gerar o pagamento com a fonte pagadora sendo o banco. Então pode ser a própria reclamada, quando é direto, ou quando ocorre um depósito recursal, pode ocorrer de a fonte pagadora ser o banco. Perfeito. Bom, temos uma pergunta aqui no chat do Murilo Tasca Júnior. Ele pergunta: joias penhoradas junto à Caixa Econômica Federal, qual o tratamento deste recebimento do dinheiro da penhora até o resgate da mesma? Tá. Bom, a penhora nada mais é do que a garantia oferecida por um empréstimo, tá? Então, para fins do imposto de renda, eu tenho um empréstimo que deve ser lançado na ficha de dívidas e ônus reais, e os meus bens penhorados, em tese, e muita gente esquece disso, só quando faz uma penhora, mas se eu tenho um anel que vale uma grana, ele deveria sim estar na minha declaração de bens, porque é um bem imóvel, né? Joias, etc, etc, quadros, tudo que eu tenho tem que estar lá no meu patrimônio. Eu tive um caso recentemente, Maurício, de uma consultoria de uma casa de alto padrão e que erradamente me consultaram depois da negociação, senão eu teria orientado em como fazer, separaram na alienação os bens móveis, os móveis da casa, do valor da casa em si. E só os móveis deu 2 milhões de reais. Ele nunca declarou os móveis, pagou 15% dos 2 milhões de bobeira. Se ele vende a casa cheia, ele não pagaria, e não tem nada de errado nisso. Então, o segredo é que esses bens estejam declarados na declaração de bens, e aqui ele está dizendo o recebimento do dinheiro da penhora até o resgate da mesma. O recebimento do dinheiro da penhora é um empréstimo, né? Ele fez um empréstimo, esse dinheiro que ele recebeu é uma dívida, lançado em dívidas e ônus reais. A penhora é apenas a garantia que, em tese, faz com que a taxa que ele vai pagar para o banco seja bem menor, porque tem uma garantia real depositada.
Perfeito. Temos também uma pergunta aqui da Flávia Costa, como lançar o rendimento de resgate VGBL no valor de 300 mil? Em qual campo eu lanço? Maravilha. VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, tem cara de previdência, mas numa análise mais aprofundada não é previdência, é um seguro de vida com cláusula de sobrevivência. Quando você acumula os valores, você informa os valores aplicados lá na sua declaração de bens, pelo valor original aplicado. No resgate, você tem a tributação apenas do rendimento. Então, quando você recebe o resgate, você baixa o bem, a diferença é o rendimento que você recebe. Onde declarar esse rendimento? Vai depender da sua opção pela forma de tributação. Está lá na Lei 11.053 e você pode ter optado pela tributação progressiva, ou seja, tabela igual a qualquer outro rendimento, e aí vai na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica com o CNPJ da entidade de previdência, ou você optou pela tributação regressiva, aí é exclusiva na fonte. Lembrando que a progressiva, a entidade que te pagar o rendimento vai fazer uma retenção como antecipação de 15%, você leva esse 15% do imposto retido para a sua declaração e pelo cálculo englobado com os demais rendimentos vai ajustar esse valor. Perfeito. Bom, temos uma pergunta aqui da Valdete Marquardt. Qual o limite de isenção para aposentados de moléstia grave? Ótima pergunta. Não há limite de isenção. O total dos rendimentos recebidos de aposentadoria ou pensão, e aqui, mesmo que haja o recebimento de mais de uma fonte, todas são integralmente isentas, inclusive se a origem for previdência privada. Não há, portanto, limite. Perfeito. Tem mais uma outra aqui, do Pedro Victor. Ele pergunta, quem recebeu auxílio emergencial abaixo do limite do IR é obrigado a declarar? E quem é sócio de empresa que está sem movimento é obrigado a declarar? Maravilha. Comecemos pelo sócio de empresa, já faz mais de 10 anos, acho que está fazendo, salvo engano, 2009 foi o último ano, em que ser sócio cotista de empresa, inclusive ações de telefonia, tinha lá a regra, era condição de obrigatoriedade. Já faz muito tempo que não é mais condição de obrigatoriedade. É claro, ela não é o fato de ser sócio, mas eu sou sócio de uma empresa e a minha participação é 310 mil. Estou obrigado por outro motivo, meu patrimônio é acima daquele que me obriga, mas ser sócio não é mais. A primeira parte é o limite do aposentado, né? É isso? Qual que é a primeira parte, por favor? A primeira parte... não, auxílio emergencial. Auxílio emergencial, isso. Perfeito. O auxílio emergencial, ele deve ser considerado somado aos demais rendimentos tributáveis, porque o auxílio emergencial é um rendimento tributável, porque não há lei dizendo em contrário. Então, a soma do que ele recebeu como auxílio emergencial, somado aos demais rendimentos do ano, passou de 28.559,70, ele se enquadrou nesse item de rendimento tributável. E precisa analisar os outros 7 itens para ver se não está obrigado a declarar. Tá bom. O Olimar Castro Rezende, sobre RA, se receber ação num exercício e o imposto de renda recolhido no ano seguinte, como declarar o valor recebido? E aí ele complementa aqui, sobre o RRA, recebi em 2021, mas a fonte pagadora informou na DIRF ano base 2020, como proceder? Pois é, essa é uma situação desagradável para o declarante, porque ele vai fazer a coisa correta e vai ter trabalho que é justificar em malha.
mas o correto é imposto de renda da pessoa física é iminentemente caixa. Regra geral é quase tudo, tem uma outra coisinha aí que sai, mas é caixa. Então ele tem que declarar efetivamente no ano que ele recebeu. Por quê? Vamos admitir que esse RRA seja um valor significativo. Ele recebe e compra um bem. Ele tem que ter a renda naquele ano. A origem para ele comprar o bem, para ele comprar um terreno, uma casa, uma fazenda, enfim, dependendo do valor recebido. Então ele tem que declarar conforme o efetivo recebimento, juntar toda a documentação para comprovar para a Receita que o erro está no polo do declarante e não nele. Ele declarou corretamente. E não precisa esperar a Receita te intimar. É possível solicitar uma antecipação de atendimento, subir lá o seu processo digital, foi regulamentado recentemente, inclusive o atendimento digital está mais amplo agora, e ele apresenta esses documentos antes mesmo da Receita tomar alguma atitude de intimá-lo ou, pior ainda, lançá-lo através de uma notificação de lançamento. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Deuseni Barreto, que após a entrega da declaração descobre que o cliente recebeu auxílio emergencial devido ao DARF. Precisa retificar a declaração para incluir este rendimento? Sim, essa é a determinação da Receita. Se ela está dizendo do DARF, do próprio auxílio emergencial, significa que o sistema, ao comparar os parâmetros lá da Lei 13.982 de 2020, identificou que esse auxílio é indevido. Então, se saiu o DARF do auxílio, significa tem que informar o auxílio e tem que devolver. Por quê? Porque não poderia receber, porque o somatório de rendimentos tributáveis, outros rendimentos, superou aquele valor 24.776,93 ou algo muito parecido, que é R$ 1.903,98 vezes 12. Perfeito. Bom, temos aqui uma pergunta, apenas esclarecendo uma pergunta aqui da Valdete, né? Ela fala que a pergunta correta é saber, no caso de moléstia grave, é obrigado a entregar a declaração quando o rendimento é acima de 40 mil? Ah, excelente, Valdete. É sim, porque o rendimento isento acima de 40 mil é a regra, não importa a origem do rendimento isento. Excelente. A pessoa não vai pagar imposto de renda, vamos admitir que ela tenha só o rendimento de aposentadoria, mas passa de 40 mil. Tem que entregar a declaração todo ano à portadora de moléstia grave, porque está, sim, obrigada à entrega. Perfeito. Bom, antes da gente ir para os finalmente aqui, né, nós já estamos chegando a quase aí aos 10 minutos finais, então vamos naquela hora do bolinho quente. Hoje vamos pegar aquele, sabe aquele sonho que chega da padaria, quentinho, gostosinho, tal. Não é o sonho que o palmeirense sonha, por exemplo, de ser campeão mundial um dia, nem que você, São Paulino, sonha de comemorar pelo WhatsApp um título, né? Ou sonho, eu como corintiano, de pagar todas as contas, né? Então, esses são todos sonhos muito distantes, né, Maurício? São distantes. Ou um sonho que seria bom para todo mundo da gente viver num país melhor, né? Num país mais justo. Não, é aquele sonho... Esse temos que buscar. Que é muito mais factível, que a gente consegue ir lá na padaria e buscar, né? Então, a hora do sonho, e o sonho que a gente trouxe aqui se tornou realidade, né? O Conferir conseguiu, através aí da tecnologia, trazer o informe de rendimento da Receita Federal. Então, você vai conseguir fazer a pré-declaração dentro do portal do Conferir e baixar essa pré-declaração para o programa da Receita Federal. Fábio, roda o vídeo aí, por favor.
Bom, então eu vou aqui rapidamente, em um minutinho, né? Aqui tem como funciona. Eu vou colocar aqui rapidamente o funcionamento, né? Para vocês poderem acompanhar aqui, né? Então aqui eu estou, por exemplo, aqui na minha declaração de imposto de renda no portal do Conferir, tá? Então eu venho aqui e lanço, verifico aqui, vou fazer uma edição aqui, né? Aqui tem um lançamento errado, né? Então eu vou visualizar o documento, né? Então eu visualizo aqui os rendimentos que trouxeram da DIRF deste ano. Então não estamos vendo a sua tela, Maurício. Não está compartilhando? Não, não estamos vendo a sua tela. Acho que vamos ver agora, vamos ver agora. Atenção. Agora foi. Opa. Atenção. Ainda não. Agora sim. Pronto. Agora sim. Então nós estamos aqui, né, na tela do Conferir. E eu posso editar, fazer o lançamento através de todas as informações apresentadas em DIRF do ano de 2020. Então é só dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, eu já faço todos os lançamentos e depois eu faço um download do sistema. Esse sistema vai estar, essa funcionalidade vai estar disponibilizada a partir aí das 13 horas, né, de hoje, tá? Então, vocês podem puxar todos os informes de rendimento e já fazer a pré-declaração dentro do programa do Conferir, dentro do portal do Conferir, é um portal novo, tá? Então, isso vai fazer com que você agilize aí o seu trabalho a um custo, tá? Então, nós estamos disponibilizando 10 declarações para você fazer e as demais declarações, dependendo do seu plano, vai custar aí menos que R$1 cada declaração. Então, limitado aí a R$399 para quem faz aí mais de 300, 400 declarações, tá? Então, é uma grande novidade e isso acaba agregando muito valor até por uma questão de malha fina, para você não cair na malha fina, não ter retrabalho e poder agilizar o seu procedimento na Receita Federal. Então, nós iremos lançar hoje às 13 horas, confira lá no seu portal, já vai estar disponibilizado com o tutorial. Importante ler o tutorial antes para saber passo a passo como fazer, é bem simples, tá? Então, e aí você vai poder fazer essas declarações, tá? Nesse finalzinho aí de declaração de imposto de renda. Bom, vamos às perguntas finais. A gente tem duas perguntas aqui de ações que, professor, vou pedir para o senhor responder muito rapidamente, até porque dia 20 tem uma mentoria sobre ações, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Douglas Couto, da LFS Contabilidade. Operação de trade, onde o resultado do mês foi negativo, como lançar na declaração? É computado pelo montante negociado ou pelo valor investido? Então, vamos lá. Ele fala operação de trade, mas ele não diz em qual mercado. Então, dentro daquele mercado, ele vai informar o seu prejuízo. Na verdade, na ficha de renda variável, ele está dizendo que teve prejuízo, né? Ele vai lançar o prejuízo e esse prejuízo, ele é compensável com mesmo mercado ou agrupamento de mercados de acordo com o tipo de operação. Ou seja, para a Receita existem dois tipos de operação. Operação comum, aquela em que o início e a conclusão dela tem mais de um dia, e operações day trade, aquelas que começam e terminam no mesmo dia. Esse trade dele deve ser day trade, alguma coisa de início e liquidação no mesmo pregão, e, portanto, tem que ser compensado com as outras operações que possam ser agrupadas no mesmo formato. Mas é o prejuízo que é informado mês a mês e sempre o fechamento do mês.
Perfeito. Ana Carolina Gonçalves, da CISEBS Soluções e Negócios, pergunta: as vendas sobre ações financeiras, vendeu acima de 20 mil, tem que pagar imposto de renda, independente se estou no prejuízo, correto? Como funciona o acúmulo do prejuízo na venda de ações? Bacana, Ana Carolina. Você tem que controlar, e eu tenho feito essa recomendação, vi outros profissionais também fazendo, tentei fazer com que a Receita, no meu período em que estive lá, que a Receita transformasse essa questão também numa condição de obrigatoriedade, porque aí geraria uma tensão maior e beneficiaria o próprio contribuinte investidor. Mas hoje, você ter prejuízo em renda variável do ano anterior não é condição de obrigatoriedade. Para mim deveria ser. Por quê? Porque você tem que trazer o prejuízo mês a mês. Eu não tive nenhuma operação no ano, mas eu carrego um prejuízo. Então eu vou lá na ficha de renda variável em janeiro, conforme seja operação comum ou day trade, lanço o meu prejuízo, o sistema vai transportar até dezembro. Ano que vem faço o mesmo. Tenho uma operação tributável dentro da separação em operações comuns e operação day trade. Eu vou fazer a compensação. Eu sempre compenso um prejuízo anterior com um ganho futuro, sem misturar operação comum com day trade. Se a sua operação mercado à vista ou ouro ativo financeiro for de até 20 mil no mês, seja numa única operação ou somatório das operações, lembrando que você tem direito a 20 mil de ações, mercado à vista, e 20 mil de ouro ativo financeiro, tá? Então, na prática, se você trabalha com esses dois ativos, você tem 40 mil reais valor de venda, de alienação por mês de isenção. Então, a operação passou de 20 mil, eu tenho um ganho tributável. Tenho prejuízo anterior? Eu compenso com o prejuízo anterior. Se sobrar crédito, recolho o meu DARF código 6015. Se não sobrou, significa que ainda restou prejuízo. Controla o prejuízo que vai ser transportado para os meses seguintes, inclusive para exercícios seguintes. Perfeito. A Marlene Romano pergunta: como declarar um apartamento na planta adquirido em 2019, financiamento em nome do pai e o pai que pagou as parcelas do ano 2019 em 2020? Transferiu o financiamento para o filho. Tá. Bom, acho que eu consegui entender. Primeiro, foi em 2019, o financiamento em nome do pai. O pai pagou as parcelas em 19 e transferiu o financiamento para o filho. Na minha visão, aí está acontecendo uma doação. Doação do quê? Não, logicamente, a doação não é do financiamento. A doação é do apartamento pelas parcelas já pagas. Então, veja, na declaração, a aquisição do bem tem que estar na declaração do pai em 2019 com as parcelas pagas. Em 2020, quando ele faz a transferência do financiamento para o filho, o financiamento já vem com as parcelas pagas. Então, ele está, além de transferir o financiamento, doando o montante que ele já pagou, parcela a parcela, mais entrada desse imóvel adquirido, atentando para o fato de que essa doação não é tributada pelo imposto de renda, mas, dependendo do valor, poderá ser pelo ITCMD. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui do Partner Contadores Associados. Atendi a Mari em março pelo e-processo e estou recebendo outra intimação pelo mesmo motivo. O que fazer? Poxa vida, hein? Março, agora em maio, ou final de abril, acho que é maio, acho que ele acabou de receber, né? Pelo mesmo motivo. Bom, é estranho acontecerem duas intimações com o mesmo motivo. Eu simplesmente, além de fazer isso no processo onde ele já subiu os dados, ele deve ter feito lá o e-defesa, gerado o termo e juntado documentos. Eu agregaria algum documento, alguma informação, assinaria
um documento dizendo o que está ocorrendo, mas eu responderia também essa nova intimação exatamente igual à outra. Só para evitar dor de cabeça, tá? Me parece que está havendo um erro aí, aquele primeiro não foi processado, alguma coisa assim. Precisaria analisar o caso de fato para entender. Mas para evitar o trabalho que dá depois, eu faria menção à nova documentação recebida lá no anterior que ele já atendeu e atenderia a nova com os mesmos documentos, já que ele diz que é o mesmo fato, a mesma situação. Perfeito. A Marlene Romano pergunta, se o MEI tiver contabilidade, tem algum informe? Se o MEI tiver contabilidade, tem algum informe? Tem toda a documentação da própria contabilidade gerada. Ela vai ter o básico da contabilidade que ela fez, né? Com as operações. O informe, efetivamente, que ele tem seria no caso de se atribuir ao titular do MEI, pessoa física, prolabore. Não é obrigado, salvo engano, mas não é obrigado a atribuir prolabore, mas se atribui o prolabore, esse sim gera um informe de rendimentos. Os demais são as peças contábeis lá, a contabilização em si dos atos contábeis ocorridos administrativos, né, ocorridos durante o ano. Perfeito. A Marlene Romano pode pedir música, né? Acho que é a terceira de Pode, hoje. a terceira. Então, música depois ela deixa aqui pra gente... E nós vamos tocar. cantar, Maurício. Aí ela não vai pedir. Aí eu chamo meu nosso amigo Monello, que é o contador cantor. Que beleza. O Pedro Vitor, quanto aos bens e direitos na declaração, continua sem atualizar? Isso, Pedro, né? Exatamente, Pedro. Existe um projeto de lei aí, uma tentativa do governo arrecadar algum valor. Lógico, vão esbarrar nas alíquotas, estão querendo que se pague 3%, o governo acha muito pouco, para permitir essa atualização, que seria uma espécie de antecipação da realização do ganho de capital. Pela regra de hoje, você declara pelo valor original, não atualiza, e no momento da alienação, aí sim você tem uma compensação pela não atualização, que é a redução dada pelo artigo 40 da 11.196, mas está hoje vedada a atualização. Bom, professor, ficaram algumas perguntas, né? Infelizmente o tempo se esgotou, né? Quando o assunto é bom, o tema é bom, passa muito rápido, né? Foram 1h30 aqui, batendo um papo delicioso. Então ficaram aí 5 perguntas sobre espólio que a gente vai tirar na próxima semana. Então, nós agradecemos aí a todos por nos prestigiar aí no 10º café, né? Temos aí mais 3 ou 4 cafés aí até a data final da declaração de imposto de renda. Então, nos acompanhe e se você não assistiu, se você quer compartilhar com seus amigos, é só enviar o link para que eles possam assistir mais tarde, tá? Então, um grande abraço a todos. Eu peço que vocês ajudem essas entidades que nós estamos apoiando, né? Hoje nós trouxemos aqui a Vivenda da Criança, né? Que faz um ótimo trabalho com crianças e adolescentes. Então, o Fábio vai colocar aqui o link da Vivenda da Criança para que vocês possam conhecer o projeto aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que pode chegar até 6% de desconto no imposto de renda, né, feito até 31 de dezembro, ou 3% até na entrega da declaração. E na semana passada nós trouxemos aqui Bonoie. Então, nós somos privilegiados de ter um lar, um conforto, de ter um café em casa, mas algumas pessoas, infelizmente, não têm e estão muito próximas da gente. Então, vamos ajudar a todos, tá? Professor, um forte abraço, muito obrigado. Esse trabalho que o professor faz é um trabalho voluntário, né? Aqui para todos os contabilistas. Então, muito obrigado, né? Dia 20 de maio, às 15 horas. Então, prestigiem na plataforma do Hotmart. E você que é cliente do Conferir, confira hoje às 13 horas no portal do Conferir
a pré-declaração, faça um teste lá, e se você achar que vai otimizar muito o seu trabalho, faça aí um upgrade no seu plano, e aí você vai ver que vai melhorar muito, tá bom? Já deixo também um beijo, um abraço a todas as mães, né? Em geral, domingo é Dia das Mães, e as mães contadoras, as mães contabilistas em especial, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Maurício. Aquele abraço a todos que estiveram conosco. Obrigado, Fábio, aí pela parte técnica. E, se Deus quiser, semana que vem tem mais. Valeu! Tchau!